Olá, turma! Bom dia! Hoje a nossa aula é do componente Ciências Naturais. E na aula de hoje, você vai aprender, conhecer e experimentar o sabor da culinária indígena. Acompanhe a explanação do objeto de conhecimento proposto com o seu livro Riqueza Cultural Brasileira, nas páginas 2 a 5. Então, que tal falarmos de coisas gostosas? Este livro está cheio delas, gostosas de dar água na boca. Vamos apresentar um pouco da culinária brasileira, origens, histórias, ingredientes, pratos e só um pouco mesmo, porque a culinária brasileira é muito mais do que isso que vamos conhecer hoje, pois a culinária brasileira ela é considerada uma das mais ricas e variadas do mundo. Na aula de hoje, você vai conhecer sobre a culinária indígena. Quando os portugueses chegaram por aqui em 1500, os indígenas eles já se alimentavam com a mandioca e dominavam a técnica sofisticada de transformá-la em farinha, bebida e outros produtos. Hoje em dia, a mandioca ainda é a base da alimentação e da economia de muitas comunidades indígenas, até hoje. Com a mandioca brava, se faz a farinha. Na verdade, são vários tipos de farinha, como podemos estar observando na foto. Também se faz o tucupi, que é um tempero ou molho de cor amarela, usado em vários pratos típicos da região norte. Ao que podemos observar as garrafas de tucupi. E também se faz a fécula, polvilho ou goma, usados em alimentos doces e salgados, dos quais o mais conhecido é a tapioca ou beiju, que geralmente consumimos. Além da mandioca, o milho também era utilizado. Os indígenas brasileiros também já conheciam o milho muito antes de os europeus o conhecerem. O milho ele é originário da América. Os primeiros registros de cultivo do milho são do México. Ele foi a base da alimentação de grandes civilizações da América, como a dos olmecas, astecas, maias e incas. Como podemos observar na gravura, a gravura ao lado é do século XVI e mostra astecas colhendo milho. Então, o milho cultivado pelos indígenas era bem diferente do atual. É que ele sofreu muitas modificações com o passar do tempo. Podemos estar observando a cor, não é verdade? Bem diferente do milho que conhecemos e utilizamos. Além disso, é a espécie vegetal mais utilizada para pesquisas genéticas. O milho tem inúmeras variedades. Vamos observar algumas? Com o milho, se fazem diversos produtos para alimentação animal e humana. Vamos observar alguns produtos do nosso dia a dia. Aqui nós temos a farinha em flocos, fubá, o óleo de milho e flocos de milho. Viram só? Se recordaram de alguns alimentos que fazem parte aí da sua casa, da sua alimentação e que a base é o milho e a mandioca? Vamos nos deliciar com alguns pratos feitos com mandioca e milho? Olha só, aqui nós temos a vaca atolada, guisado de mandioca com costela de vaca, muito popular em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Na outra imagem, nós temos o pato no tucupi, muito apreciado na região amazônica, principalmente no Pará. O pato, ele é assado e depois colocado para ferver no molho de tucupi, com outros ingredientes típicos da região. Podemos estar observando também um outro prato, que é feito com milho. Aqui nós temos a farofa com farinha de milho amarela. Essa receita leva toucinho defumado, linguiça, cebola e salsinha,
Cada pessoa tem a própria receita de farofa, que pode apresentar inúmeros ingredientes. Também, a farinha de milho é a base do cuscuz, tanto do paulista como do nordestino. Essa foto é de um cuscuz nordestino feito com leite e leite de coco. É um prato de influência africana. Também é possível fazer o angu de fubá, que é uma mistura de fubá com água. É uma receita brasileira com influência africana. Na foto, é possível observar um angu mineiro, enriquecido com toucinho, defumado e couve. Esses foram alguns pratos. Oba! Hora de conhecer também as delícias doces feitas com mandioca e milho. Dá até água na boca. Muito boa. Aqui nós temos tapiocas com recheio de coco, morango e chocolate e manteiga. E leite condensado. Também é possível fazer, olha só, curau, que é um creme feito com milho verde cru, ralado e espremido leite e açúcar por cima. Pode-se polvilhar canela. Uma curiosidade é que, em outras regiões, o nome dado a esse prato é curau. Mas nós consumimos aqui na nossa região e o nome dado é canjica, certo? Também temos o bolo de aipim, que usa mandioca crua, ralada e espremida, açúcar, manteiga, ovos e baunilha. Que delícia, não é verdade? Também temos aqui a canjica. A canjica ela é feita com milho branco, cozido com água, leite, açúcar e outros ingredientes, como leite de coco, leite condensado e amendoim, por cima um pouco de canela. Também temos a pamonha doce, que é feita com milho verde ralado, leite de coco e açúcar. Essa massa é colocada para cozinhar na própria palha do milho, fazendo trouxinhas ou embrulhos. A pamonha também ela pode ser salgada. E aí, você já experimentou alguns desses pratos ou sobremesas que a base é mandioca ou milho? Depois eu quero saber, tá bem? Eu acredito que sim. Então, com base nos conhecimentos adquiridos sobre a culinária indígena, você deve realizar, junto com seus pais ou responsáveis, o experimento. O experimento é germinação parte das plantas. Vimos que a mandioca e o milho estão presentes na culinária indígena. Então, para a realização dessa atividade, vamos utilizar o milho para realizar o experimento. Essa atividade é avaliativa. Acompanhe a seguir as orientações do experimento com a Pronádia. Olá, turma! Vamos agora realizar o experimento de germinação parte das plantas. E para isso, vamos utilizar o milho. Como vocês observaram na explanação dos objetos de conhecimento, os indígenas utilizavam o milho como base para a sua alimentação, além da mandioca. Por isso, vamos realizar o experimento. Vamos precisar de sementes de milho, algodão, um recipiente. Você pode também utilizar o copo descartável e um pouco de água. Vamos começar fazendo uma camada no fundo do copo com o algodão. Em seguida, é só colocar 4 sementes do milho. Agora é só colocar a água, mas não podemos colocar água demais. A água ela tem que ser o suficiente para umedecer o algodão.
cantinho. Você vai realizar esse processo de molhar o algodão todos os dias. Combinado? Durante 7 dias, você vai acompanhar o processo de germinação da semente e realizar o registro de acordo com a orientação na plataforma. Realizem o experimento com capricho e fiquem de olho na germinação do milho. Um beijo! Agora que você acompanhou as orientações, realize a atividade com capricho.